meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso mundo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês. E agora, acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o tema da aula. Vejam aí comigo, aula 9, revisão e avaliação. Muito bem, agora que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Agora que já sabemos que a nossa revisão é a parte 2, vamos lembrar com vocês assuntos muito importantes vistos aqui. Vamos lá relembrar? Olha lá. Falamos sobre a introdução ao estudo da física. E você lembra que física vem do grego, que quer dizer o quê? Physique, que significa natureza. Logo, tudo que se estuda com a física tem a ver com a natureza. Depois que estudamos o que é a física, como ela é importante estudar devido à tecnologia, também na saúde, enfim, em todos os segmentos da sociedade, falamos dos ramos da física. E os ramos da física envolvem a mecânica, que estuda o quê? O movimento. Só que a mecânica, ela envolve a cinemática, a dinâmica e a estática. Estudamos até aqui a cinemática. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas o que é a cinemática? A cinemática, ela vai estudar o movimento sem querer saber as suas causas. Logo, cinemática, ela estuda o movimento sem levar em consideração as suas causas. Já a dinâmica, ela estuda também o movimento, porém, eu preciso saber quais as suas causas. Mas nós vamos ter esse momento para falar da dinâmica e da estática também. Aí vimos também a termologia. É o ramo da física que estuda a termologia e o calor. Estudamos, falamos para vocês aqui sobre a ondulatória, a óptica, o eletromagnetismo, que vinha lá como eletricidade, contendo o magnetismo, a eletricidade e também a física moderna. Porque o que eu falei até antes da física moderna, ela é chamada de física clássica, que os cientistas até então começavam a perceber que precisavam de mais aparatos para poder explicar determinados fenômenos. Aí surgiu a explicação para a física moderna. Depois disso, nós estudamos as grandezas. Lembram que as grandezas é tudo aquilo que pode ser medido. E na física, temos aqui duas grandezas. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Quando se fala aí dessas duas grandezas, eu preciso atentar a quê? Escalar, grandeza escalar é aquela que precisa de quê? De um número e uma unidade. Número e unidade. E a vetorial? Grandeza vetorial é aquela que precisa ter o quê? 3 características. Quais são? Intensidade, direção e sentido. Muito bem. Aí, com base nisto, depois que falamos da física, dos ramos da física, das grandezas escalares e vetoriais, vamos falar para você um exemplo muito interessante sobre as grandezas. Olhem só. Lembram que eu falei? Grandezas escalares são aquelas que precisam de quê? De um número e de uma unidade. E o exemplo da velocidade.
A velocidade é um conceito físico e essa grandeza, olhem só, prestem muita atenção nisso. A velocidade ela é um conceito físico e essa grandeza precisa ser definida, olha lá, com três características principais. A primeira delas, a direção e o sentido. Só que a intensidade, ela é o quê? Olha aqui onde ela aparece, ó. A intensidade é dada em módulo e o seu sentido. Então, para a velocidade escalar, se eu estiver falando de velocidade escalar, eu preciso de um número e uma unidade. Se eu estiver falando aí conceito vetorial, você vai precisar de quê? 3 características. Aí, voltando aqui à nossa definição. A velocidade, que é um conceito físico, essa grandeza precisa ser definida com direção e sentido do movimento. Assim, se sabe para onde, olha só, o móvel está indo, logo ela é uma grandeza física e o vetor é um conceito matemático. Perceberam? Quando eu estou falando da física, estou falando da velocidade. A velocidade é uma grandeza física. E o que é um vetor? Se eu estivesse falando só de vetor, vetor é um conceito matemático, pois ele é um ente matemático caracterizado por possuir um sentido, uma direção e um módulo, que também é a intensidade. Logo, não tem sinal, por isso que ele é dado em módulo. Graficamente, o vetor ele é representado por uma reta orientada, indicando por uma letra sobre qual colocamos uma seta. Se eu estiver falando aqui de uma grandeza física, e essa grandeza física tiver essas 3 características, a intensidade, a direção e o sentido, ela será graficamente representada por uma reta orientada, que ela será indicada por uma letra sobre o qual colocamos uma seta. Muito bem. Depois que falamos aí da introdução à física, que envolve aí grandezas escalares e vetoriais, falamos aí dos ramos da física e falamos o que é a física, estudamos um conceito muito importante para o nosso estudo aqui. Por quê? A energia. A energia é um boom para o século XIX, porque daí veio a ideia do que era o conceito de energia. Que, aliás, muitas vezes, se você pegar um livro, uma apostila, lá não tem uma definição clara do que é o conceito de energia. Aí, percebam que estamos falando agora de quem? Da conservação de energia. E o que é essa conservação? Olha aí, conservação da energia mecânica. Aí trouxemos aí o exemplo da energia mecânica, que representa o quê? Essa conservação? A quantidade total de energia de um sistema nunca se altera. Logo, o que é a energia mecânica? É a somatória de quem? Da energia cinética mais a energia potencial. Logo, energia mecânica será igual a energia cinética mais a potencial. E como eu estava falando, o princípio da conservação da energia é uma das grandes generalizações científicas elaboradas do século XIX. Por quê? Porque, considerando, em particular, a grandeza energia, que tem desempenhado, desde o final do século XIX, uma função unificadora na física. Então, percebam que, quando estamos falando da conservação de energia, conservação, se eu estiver falando da conservação da energia mecânica, eu tenho aí, energia mecânica será igual à somatória de quem? Da cinética mais a potencial. E o que representa essa conservação aí de energia? A quantidade total
de energia de um sistema nunca se altera. Aí, como estamos falando da conservação de energia, trago para você um exemplo. Olha lá. Na conservação da energia, o princípio da conservação da energia constitui uma das grandes generalizações científicas elaboradas no século XIX. E, a partir dele, todas as atividades humanas passaram a ter um denominador comum, que é a energia. Aí temos aqui um exemplo. Vamos lá imaginar que estamos vendo uma ambulância passando em uma montanha. Aí, ele começa o movimento. Aí você tem aí, ó, está começando o movimento. Quando ele tem velocidade, quando ele está se movimentando, ele tem o quê? Energia cinética. É aqui, o carro está subindo aqui a montanha, subindo, só que ele não sabe aonde é que está o local que ele está procurando. Aí, quando ele chega aqui em cima, ele parou. Se ele parou, ele tem agora, vejam que está ocorrendo, há uma transformação, ou seja, princípio da conservação da energia. Ela inicia aqui esse fenômeno com a energia cinética e agora ela está se transformando em quê? Energia potencial gravitacional, porque é a energia de posição. Depois ele percebeu que aonde é que ele tem que chegar, aí ele começa novamente a ter movimento. Logo, ela se transforma de energia potencial gravitacional, ela se transforma em energia cinética. E com base neste exemplo, nós temos o seguinte, ó. Para uma convenção de energia, existem várias modalidades de energia. Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia cinética. Vejam o que ocorre. Energia cinética, lembrando lá o que é a energia do movimento. Por exemplo, um carro em alta velocidade tem muita energia cinética, porque ele é a energia do quê? Do movimento. Se ele tem muita velocidade, eu tenho aí muita energia cinética. Agora, se eu tiver uma energia potencial elástica, energia armazenada em objetos deformados, como, por exemplo, molas ou elásticos, você percebe aí que esse tipo de energia é chamada de energia potencial elástica. Aí temos aqui um exemplo disso que estávamos falando há pouco. Um exemplo, esticar um estilingue ou comprimir uma mola. Aí essa imagem representa o quê? Eu vou esticar ou comprimir essa mola. Então, neste caso aí, ó, você percebe que tipo de energia é essa? Energia potencial elástica. Aí, nesse caso, qual é a definição? Energia armazenada em objetos deformados, como molas ou elásticos. Aí temos este exemplo aí. Agora, com base nisso, quando você puxa a mola ou o elástico, está armazenando energia. Está armazenando energia. Essa energia fica guardada como energia potencial elástica. Viram aí, ó? Ela fica guardada como energia potencial elástica. Aí você soltou. Quando você solta, o que vai ocorrer? Essa energia se transforma em energia cinética. E o objeto faz o quê? Se move. Perceberam? Quando se fala em energia cinética, sempre eu terei o quê? Movimento. Então, novamente, ó, se você puxar a mola ou um elástico ou um fio
aqueles que a gente amarra o cabelo, vamos supor. Aí, o que vai acontecer? Você vai puxar, vai esticar ali. Aí, o que vai acontecer ali? Você vai armazenar o quê? Vai ficar guardada como energia potencial elástica. Aí, você soltou. Se você soltar essa energia, ela se transforma em energia cinética e o objeto se move. Onde mais no nosso dia a dia vemos esse tipo de transformação? Trago esse questionamento para você. Onde mais no nosso dia a dia vemos esse tipo de transformação? Onde você puxa, armazena a energia e depois ela vira movimento. Trago esses dois questionamentos aí, ó, porque no primeiro nós fizemos o quê? Ó? Falei aqui, dei o exemplo de uma mola, mas posso usar um elástico para puxar e tentar querer puxar ele aí, vou amarrar meu cabelo, aí eu vou puxar, eu vou esticar ou comprimir. Aí você tem esse questionamento aqui, ó. Onde mais no nosso dia a dia vemos esse tipo de transformação? Aí você tem aqui, ó, exemplos aonde acontece esta situação. No estilingue, no arco e flecha, no trampolim, brinquedos com mola e brinquedos de corda. Então, vejam que nesses tipos de exemplos, você tem aí a energia, o quê? Potencial elástica. Depois disso, nós estudamos também um assunto muito interessante que envolve aí o universo, que é a astrofísica. E o que é a astrofísica? Estuda o quê? Aí estudamos a evolução estelar. E o que representa a evolução estelar? Consiste na observação das transformações das estrelas durante seu ciclo de vida. Vimos também uma outra definição que envolve aqui o ano-luz, e o que representa? O que é o ano-luz? O ano-luz é uma unidade de distância utilizada na astronomia. Aí temos, na evolução estelar, nós temos o quê? A nebulosa. Lembram da nebulosa? Aí tem a nebulosa, aí eu tenho uma nuvem interestelar, estrela de pouca massa, tem uma gigante vermelha, temos aí a nebulosa planetária e a anã branca. Até estrela de nêutrons, estrela supergigante, e quando ela tem uma grande massa, vai ser grande massa vermelha. Temos aqui a supernova, remanescente de supernova e, por fim, o buraco negro. Com base em tudo isto aqui, eu tenho que este fenômeno se caracteriza como evolução estelar, que consiste na observação das transformações das estrelas durante o seu ciclo de vida. Então, vejam aí como, para a astrofísica, ela é muito importante, que envolve principalmente aqui, ó, voltando, que envolve a evolução estelar, que vai envolver aí, quando falamos de distância utilizada na astronomia, o ano-luz e, por fim, todas essas situações que envolvem aqui a astrofísica. Muito bem. Então, pessoal, com base, né, no que estudamos aí, tudo que envolveu para esses fenômenos, chegamos aqui ao final da nossa revisão 2. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.